Então, voltando, né? Isso. Então, Robson, essa pergunta que eu vou fazer agora, ela é uma pergunta muito polêmica, né? Mas eu gosto de tirar todas as minhas dúvidas, né? Por isso que o nome desse canal é o mais odiado da América, não é para agradar ninguém, né? E essa pergunta é uma pergunta muito polêmica, né? O dom de línguas, né? O dom de línguas, ele surgiu aonde? Por que ele surgiu? Porque hoje muitas pessoas, elas têm o dom de línguas e para que ele serve, né? E por que tem essa polêmica tão grande em cima disso? O dom de línguas ele é uma questão mais voltada aos cristãos pentecostais, né? Certo? Mas ele é um conceito bíblico. Por exemplo, indo a fundo, a Bíblia no livro do profeta Joel, Joel ele teve uma profecia que chegaria um tempo onde os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões e todos seriam cheios do Espírito Santo, né? E esse tempo ele vai acontecer, vai ser tratado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que vai nos falar da efusão do Espírito, né? Do batismo no Espírito Santo. Que ele vai acontecer o quê? Jesus ele vem, traz a sua doutrina, traz a sua palavra, prepara os seus discípulos e deixa claro que tudo que ele operava era através da presença do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando Jesus ele vai se batizar nas águas, a Bíblia fala que o Espírito desce sobre ele como forma de uma pomba. É o sinal do Espírito Santo de Deus descendo sobre a vida dele. Certo. A partir de então, através do poder do Espírito Santo, como Jesus também era um homem, ele vai operar milagres e maravilhas. E dando Jesus autorização para qualquer um operar milagres, que ele dissesse vai, né? Como ele disse aos discípulos, separou eles de dois e dois, diz vai, prega o evangelho, cure os enfermos, ressuscite os mortos, expulse os demônios. Dando ele essa autorização, o Espírito Santo de Deus usou eles nisso. Pouco antes de Jesus partir, depois que antes dele partir, ele fala assim, olha, eu não vos deixarei órfãos, eu vou vos deixar o Consolador. E ele dá uma regra para isso, uma ordem. Ele fala, ficai em Jerusalém até que do alto sejais vós revestidos de poder. E o que vai acontecer? Um tempo depois disso, depois da Páscoa, tendo passado a Páscoa, a morte de Cristo, a Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E eis que entrou como que um vento veemente que encheu toda a casa. E todos começaram a falar em línguas repartidas como que de fogo. E quando eles começaram a falar em língua entre eles, os historiadores deixam claro que tinha uma média de umas 500 pessoas ali. Nem todos eram judeus, nem todos falavam a mesma língua. E conforme começaram a falar aquelas línguas estranhas, que fala línguas estranhas, não vai dizer uma nação, ou se é inglês, português, enfim, línguas estranhas como que de fogo, chega um certo momento que começam a entender o que cada um falava. E isso fica claro que a partir daquele momento houve ali o primeiro batismo no Espírito Santo, certo, e com fogo. O Evangelho de Cristo ele nos deixa claro a necessidade desse batismo com o Espírito Santo, que ele vai ocorrer mediante você ter fé nele. Você aceita Jesus, você se batiza nas águas, você busca do Senhor. E vai chegar um dia que vai ser necessário você receber o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo para que você seja usado por ele para curar enfermos, para fazer a obra de Deus, para pregar a palavra, para pregar o Evangelho. Hoje traz muita polêmica, sim, porque o camarada está falando lá na igreja uma língua que ninguém está entendendo para ele mesmo. Alguns pulam, saltam, outros falam que está rodando igual faz na macumba, no candomblé, gera muitas questões. Mas a questão bíblica ela é única. Muitas coisas de Deus elas são mistério. Mistério esses que não cabe ao homem tem 100% de explicação. A Bíblia só fala o seguinte, que aquilo que é loucura, olha como a Bíblia ela responde tudo. Ela fala, aquilo que é loucura para os homens é a manifestação do poder de Deus. Então falar em línguas, o ser tomado pelo Espírito Santo, é uma loucura para os homens, mas ela é uma forma de uma manifestação do poder de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo ele instrui quando a gente estiver falando falar em língua, for tomado para falar em línguas estranhas diante da igreja, que a gente só deve, por exemplo, hoje pegar no microfone e ficar falando em línguas estranhas no microfone, se tiver quem interprete. Senão é em vão. Senão você não está edificando ninguém. Porque o falar em línguas estranhas ele serve para edificar a si próprio.
Ou seja, quando você dobra o joelho e começa a orar ao Senhor, e você é tocado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus de alguma forma te batiza com fogo, você vai começar a falar línguas estranhas. Enquanto você está falando línguas estranhas, você está edificando a si mesmo, está se fortalecendo a si mesmo. É uma ação do Espírito Santo de forma particular na tua vida. É um momento particular entre você e o Espírito Santo que está ali, intercedendo a Deus por você, te revestindo, te enchendo, te edificando com a presença dele, te estruturando com a presença dele. Hoje, os pentecostais, cristãos pentecostais, dão muita vazão a isso nas igrejas. Eu já vi, muitas vezes, levantar alguém que interprete a língua estranha. Geralmente, quando isso acontece, é quando Deus quer transmitir uma mensagem para a igreja. Isso já aconteceu comigo. Uma certa feita, eu devia ter uns 18 anos, eu comecei a falar em línguas estranhas e o Espírito Santo de Deus me levava, eu estava pregando a palavra, o Espírito Santo de Deus me conduziu que eu parasse ali a mensagem e continuasse falando em língua estranha no microfone. Eu achei meio assim, fiquei meio assim para ir naquele, ser impulsionado a fazer aquilo, por achar, pelo que a Bíblia ensina, não correto, porque ninguém está entendendo nada, até que de repente se levantou um irmão no meio da igreja e ele começou a interpretar o que eu estava falando em línguas. Então, na medida que eu falava em línguas estranhas, ele começou ali a interpretar e passar para a igreja a mensagem que Deus, através da minha vida, estava passando para a igreja. Sim. É algo maravilhoso. No geral, hoje, muito difícil hoje em dia, eu vejo alguém se levantar assim. Infelizmente, eu não posso fugir da realidade, porque tratar com os assuntos espirituais e assuntos da Bíblia é tratar com uma verdade, doia quem doer, goste quem goste. Né? Gostando ou não, tem que falar a verdade. Hoje em dia, infelizmente, muitos cristãos usam isso para se auto-intitular santo, tipo como, eu falo em língua estranha, eu pulo, eu sapateio, eu entrego profecia, revelação, para mostrar que ele é mais santo do que o outro. Infelizmente, há sim pessoas que têm o que nós chamamos de fogo estranho. Fogo estranho. É um fogo estranho, que a gente chama de estar na carne, né? Como uma forma de expressão dentro da igreja para dizer que aquela pessoa não está sendo tomada pelo Espírito Santo. E sempre pelo ela está psicológico. fingindo, ela no psicológico dela está fingindo, por o intuito às vezes de se aparecer ou mostrar que é santa demais. Às vezes a pessoa até é batizada no Espírito Santo, mas esse ato é algo que vai acontecer. O Espírito Santo de Deus, ele vai te usar no momento que ele achar que ele quer. Não na hora que a pessoa não desejar, na hora que né? você quer. Então tem pessoas... Por muitos cristãos fazerem isso, é o que fez com que hoje tivesse essa polêmica no falar em língua estranha ou no meio pentecostal, que é as pessoas falarem, isso é uma palhaçada, né? É ridículo. Tanto que muitas igrejas hoje não vão tanto para o lado do pentecostalismo. Tem muitas igrejas que não são pentecostais. Respeita, ensina a palavra. Algumas igrejas falam em língua estranha, mas com muita moderação e cautela. Não se expande como os mais pentecostais, que pula, que sapateia, que roda, que muitas pessoas também acham loucura. Eu não acho, porque é algo que só quem experimenta vai saber. O que eu posso dizer é que qualquer um que dobrar o seu joelho e clamar pelo Espírito Santo e falar, Espírito Santo, eu quero te sentir, porque eu quero saber se isso é loucura ou não, vai ser surpreendido. Porque o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, ela diz assim, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te socorrer, te salvar, nem os seus ouvidos ensurdecidos para que não possa te ouvir. Então ele vai te ouvir, vai fazer você sentir a presença dele, e aí você vai ter a explicação de que se isso é loucura ou não. A questão de pular, sapatear, no meu ver, pelo que eu entendo, porque a Bíblia ela expõe o falar em línguas estranhas, a manifestação com fogo, deixa claro que houve um reboliço na casa, né? Eles que entrou como um vento veemente que encheu toda a casa, houve um mover. Ela não fala claramente a questão de que pulavam, sapateavam, dançavam, mas ela deixa claro que Davi dançou no espírito diante da arca. Ela nos mostra que Miriam saiu com o pandeiro dançando e bailando com as mulheres quando atravessaram o Mar Vermelho. Então mostra que é uma forma de adoração a Deus com o corpo. Do que eu vejo, Jesus
O Espírito Santo de Deus, ele é espírito, certo? E o ser humano ele é dividido em corpo, alma e espírito. Um ser triuno, né? Corpo, alma e espírito. Corpo é essa carne, a carne é pecaminosa, a carne deseja as coisas do mundo, quer as coisas do mundo. O espírito é o fôlego de vida que Deus deu, ele pertence a Deus. O espírito deseja as coisas de Deus e quer as coisas de Deus. Certo. Por isso o ser humano tem essa luta pelo certo e o errado. E a alma, que é o nosso psique, é a que vai fazer a gente decidir para que lado ir. Então, quando o Espírito Santo de Deus se apossa da nossa vida, ele vai se apossar do nosso espírito, que a nossa carne não vai comportar ele. Certo. E então esse movimento que existe é porque algo muito grandioso, de certa forma, invadiu o teu ser. Certo. Então a sua carne vai esboçar aquela reação, ou saltando, dançando, ou sapateando. Para nós cristãos, pelo que a gente aprende na palavra de Deus, aquilo é uma forma de adorar a Deus com o seu corpo. Sim. E assim, né, tem outros assuntos que são bem polêmicos, né, dentro da igreja, né? Você acredita que há exorcismos dentro da igreja cristã nos dias de hoje, exorcismos de verdade assim, que o negócio é tipo, é que nem no filme do Exorcista mesmo assim, você acredita que há entidades maléficas totalmente destruidoras e elas se manifestam de verdade? Ou tem muito teatro nisso aí também, né? É uma pergunta que está sendo só formulada, não é o meu pensamento, né? Mas eu queria que você explorasse a sua ideia sobre os exorcismos dentro da igreja, né? Quando se exorta ali uma entidade maligna, se ela é uma entidade de uma outra religião, se há um conflito em profanar que é de outra religião essa entidade ou não, ou se é um espírito maligno mesmo, e quais formas esses espíritos podem ser expulsos e aquela alma ficar em paz. Como é feito tudo isso? A questão do mundo espiritual, ela não pode ser rotulada por religião como muitos dizem, né? Veio da religião tal, porque lá eles servem esse demônio aí, e eles que enviaram esse demônio. Isso não pode ser dito, mas ele é real, né? A Bíblia vai nos dizer de Satanás desde o começo da palavra de Deus, das batalhas espirituais. Em Jesus ela vai nos deixar mais clara a manifestação maligna. Por exemplo, tem um momento que a Bíblia vai nos dizer nos Evangelhos sobre um endemoniado gadareno. Então já está falando sério, um endemoniado gadareno. Onde vai dizer que esse homem era tomado por um espírito maligno. Um espírito que o deixava como louco, que fazia ele ficar no cemitério, fazia com que as pessoas tinham medo dele. Ele era tomado por esse espírito maligno até que Jesus chega até esse espírito maligno. É tão tremendo que há até um diálogo, porque quando Jesus vai repreender e ordenar para aquele demônio se vá, o demônio, por ver ali que é Jesus, reconhecer ele como Filho de Deus, como o próprio Deus, ele pede, não para ir embora, ele pede para entrar na manada de porcos, para que ele entre na manada de porcos. E Jesus fala para ele, vai. E no que ele entra na manada de porcos, a manada corre para um precipício, que é um monte de porco, vai direto para um precipício. Exato. E morre. Vai ter outros momentos de espírito maligno. Tem um momento que o apóstolo Paulo também, ele vai encontrar no seu caminho pregando a palavra uma mulher que ela tinha um espírito de adivinhação. Era um demônio que usava ela para adivinhar, ter adivinhações, e alguns homens ganhavam dinheiro com ela, tal, fazendo adivinhações. E no que o apóstolo Paulo, junto com Silas, passavam para lá e para cá, chegou um momento que ela falava, olha, esses homens aí verdadeiramente são homens de Deus, que levam a palavra de Deus, tal. E Paulo se incomoda com aquilo, não pela mulher. Paulo se incomoda pela a conduta do demônio, do espírito maligno. Se incomoda pelo fato dela estar manifesta de um espírito maligno, e ele dá uma ordem, diz para ela, eu te ordeno, em nome de Jesus, que se aparte dela. Tanto que no que os demônios saem, ela para de adivinhar, e os homens que ganhavam dinheiro com ela faz até toda uma manipulação política, tal, política religiosa, para prenderem Paulo e Silas, que estavam trazendo algo contra a palavra deles, enfim, a religião deles. Uma ocasião até que Paulo e Silas vai preso, e de uma forma milagrosa são soltos, mas aí não vem ao caso.
Mas o fato é que existe sim os demônios. Jesus mesmo, quando vai dar ordem aos seus discípulos, ele fala, olha, curar enfermos e expulsar demônios. Tem tudo que é mal ao nosso redor a gente não pode atribuir ao diabo. Porque na medida que o homem foi lá e pecou e comeu da árvore, como é sério, o que era o fruto? Deus falou, não coma desse fruto, porque esse fruto é o fruto da ciência do bem e do e do mal. Ou seja, quando você comer dele, você vai ser expert em cometer o bem, mas também vai ser expert em cometer o mal. Porque é a ciência, ou seja, é o tudo relacionado ao bem e ao mal. Na medida que o ser humano comeu, abriu-se o leque para o ser humano. Você é 100% capaz de cometer 100% de maldade, como é 100% capaz de cometer 100% de bondade. Alguns por caráter e por forma de criação não têm a coragem de arrancar o coração de alguém e pôr para fora. Outros têm. Outros já tem essa maldade já, né? Mas uma coisa que é fato é que a partir de então, demônios usam isso para induzir os homens ao crime, induzir os homens à maldade. Tem muitos acontecimentos que você vê em tantas notícias no jornal que você fala, não pode ser que o cara cometeu aquilo. Você fala, é coisa do diabo mesmo, ele teve uma indução maligna. Então, os demônios, ele traz a indução maligna. O restante quem faz são nós homens. A pessoa que ela não tem uma fé em Deus, a pessoa que ela tem a mente fraca, a mente vazia. A Bíblia fala que mente vazia é oficina de Satanás. Então, infelizmente, tem seres humanos que têm a mente fraca, ele não tem uma fé em nada, ele não se apega em nada, ou ele acredita em tudo, e ele vai acabar de certa forma, porque há as religiões satânicas também, que o diabo usa para enganar. Certo. Né? E há formas que algumas religiões levam ao mal. E o mal, ele não vem só por questão de religião. A palavra de Deus, ela diz que a palavra de maldição, ela chega a ser pior que feitiçaria. Então, eu às vezes lanço demônios em cima do meu filho quando eu abro a boca para amaldiçoar ele. Ah, mas esse moleque é um atentado, mas é uma desgraça mesmo. Isso aí não tem futuro. Eu estou lançando palavras de maldição. Essas palavras de maldição vai fazer com que espíritos malignos façam se cumprir exatamente aquilo que eu mesmo estou proferindo, né, sobre a vida dele. O mundo está aí, é do maligno, né? Satanás está solto, os demônios estão soltos aí para oprimir os homens, para induzir os homens a cometer o erro. Quando chega ao extremo da pessoa, tem sim um momento extremo da pessoa estar tão carregada por demônio, tão voltada ao mal, ou então tão tomada por uma depressão, por uma falência psicológica tão grande que o demônio usufrui daquilo e vai se apossar da vida dela. Aí nesse momento há sim esse ritual, como alguns dizem, né, de você expulsar o demônio. Certo. Você vai expulsar o demônio, ele vai sair, mas só tem uma forma bíblica para se expulsar o demônio, em nome de Jesus. De outra forma, não há solução. Não há solução. Tanto que eu proponho até um desafio, sem medo de errar para você, para qualquer um que ouvir. Se você tiver, ou seja, uma religião ou algo que você vê que ali tem uma manifestação demoníaca, ou que você acha e entende que é o demônio que participa daquilo, é simples. Se você pronunciar o nome de Jesus, para. Então, se manifestar uma entidade em alguém que se diz ser um Deus, mas você for um demônio, se você pronunciar o nome de Cristo, ele não vai poder se conter. Porque é o poder do nome de Cristo que vai fazer o demônio ir embora. Porque é uma autoridade que Deus deu ao cristão e a todo aquele que o aceita. Eu já tive, você falou do exorcista, e eu já tive experiências bem nessa fortes, pegada aí. Bem nessa pegada mesmo. Certa feita eu estava saindo de um culto à tarde, e essa questão da igreja, às vezes crentes que, sem sabedoria, ou pessoas sem conhecimento da palavra, ou porque querem usar o demônio para um show, em vez de expulsar o demônio, invoca ele, né? Eu estava numa igreja e um pastor lá orando, ele invocou tanto o demônio, que a sua oração de você pôr a mão na pessoa e fala, vai saindo. Não, às vezes a pessoa não está endemoniada. O demônio não é para ser usado, uma questão demoníaca, para brincar na igreja e chamar a atenção. Mas de tanto ele ficar, vai, demônio, acabou uma entidade se manifestando de uma moça, uma jovem de 12 anos.
E graças a Deus naquele dia eu me atrasei um pouco no culto à tarde, conversando, e quando eu passei, estava ela e a mãe dela sentada na calçada, e eu falei, o que aconteceu? Ela falou, ela não consegue se mexer. Eu não sei o que acontece, eu fui na igreja para receber algo de Deus, para ser abençoado, vou, levo minha filha, ela volta assim, e eu vi que aquilo era, porque o Espírito Santo de Deus nos toca a sentir que era algo maligno. Eu falei, onde a senhora mora? Ela falou, vamos ali, vamos até lá, eu levo ela no colo e a gente vai orar. E eu peguei a moça no colo, levei, coloquei ela na cama e começamos a orar. Deu para perceber que ela gritava muito com dor na região do joelho para baixo. Conforme eu pus a mão para orar, a dor subiu para as pernas, como se o demônio estivesse trocando de lugar. Então foi uma coisa mesmo, ela só não virou a cabeça na cama, mas ela se segurou nas grades na cama e ela gritava com aquela manifestação. Então eu orava na perna, ela gritava porque doía no abdômen, e a gente impunha as mãos pro lado do abdômen, ela gritava que doía na perna, a cabeça se debatia, fazia um escândalo, enfim, algo satânico mesmo, quase como que um filme de terror. Foram 3 horas aproximadamente orando, intercedendo, expulsando em nome de Jesus, para que ela se libertasse por completo daquele mal, porque a Bíblia também nos fala de espírito maligno, a Bíblia nos separa como potestades, né? Existe uma hierarquia no inferno, tem os principados, as potestades, que são demônios que trazem uma legião de demônios com ele. Então, se uma potestade ela entrar na sua vida, na tua casa, ela trouxe 1000 demônios, uma legião inteira junto com ele. É gente pra caramba, hein? Para destruir mesmo. Porque a Bíblia fala que a função de Satanás é matar, roubar e destruir. E Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então a gente não pode deixar de escrever isso. Tive outros casos também. Tive o caso de um rapaz que eu estava vindo na rua, um rapaz sendo desesperado, e ele chamou, falou, você é crente? Sou. Não, tem um rapaz, acho que ele está endemoniado, incorporado, está tentando matar todo mundo, eu nunca vi ele, nem a casa. Vamos lá orar, estava eu, outros irmãos. Falei, não, eu vou, porque o cristão não tem que ter medo. Uma vez que Deus te deu autoridade, você reconhece a autoridade de Deus na sua vida, não tem Você por que vai, ter né? medo. Eu cheguei lá, ele estava preso, enrolado em cinto, tinha 8 homens segurando ele. E no que eu cheguei ele parou, porque o demônio nos engana. E aí eu olhei bem para ele e falei, vi que ele ainda estava possesso. E quando eu pus a mão sobre ele para orar, ele de novo se manifestou, ele rangia os dentes, ele tentava vir com a mão para mim, parava em mim assim, porque ele apertava, os ossos dele estralavam, que coava dentro da casa, os ossos da mão dele assim estralando, o dente dele rangia, o dente dele rangia, que coava, ele dizia que ele era Lúcifer, que ele tinha força, que ele ia me matar, enfim, que ele ia matar todo mundo. Foram, acho que mais de 4 horas ali de oração, enfim. De intercessão, né? Eu presenciei vários momentos como esse. Infelizmente, eu não posso também deixar de falar outro lado da verdade, que muitas igrejas brincam com isso, né? Muitos ali usam isso para dizer, para provar de certa forma que Deus está ali, né? E é uma brincadeira que não é boa, porque os demônios vão se manifestar na pessoa, porque você está às vezes fazendo a pessoa fingir. Tem sim lugares que paga para a pessoa fingir que está endemoniado, que paga para a pessoa fingir que está enferma, para ele orar e ser curado. É uma realidade que não acontece também só na igreja cristã. Em muitas religiões tem seus charlatões, Com certeza, que engana. Tem muitos pais de santo aí enganando, né, os seus discípulos, como tem padres que enganam, como tem pastores que enganam, enfim. E eu acho que em toda religião tem seus charlatões que enganam. Não é uma brincadeira boa, porque Jesus, a palavra de Deus, ela deixa claro que todos terão sua paga, mas não pode deixar de acreditar que existe esse mundo espiritual, existe uma batalha espiritual que é pronta para nos destruir. Mas a única coisa que impede a gente ter um foco em Deus, na palavra de Deus, é o que nos impede de permitir que o diabo atue na nossa vida. Embora, na maioria das vezes, a culpa não é nem do diabo. Tem uma parábola que a gente usa aí para, às vezes, fazer uma ilustração de uma mensagem, de um ensino, que é um momento em que Satanás está num lugar, tipo um bar cheio de gente, pessoas se divertindo, outras bebendo, outras conversando,
muita gente no lugar e um homem chega até ele e fala, você faz as pessoas se matar, você faz as pessoas se drogar, beber, isso, aquilo, e Satanás fala para ele, não, não faço nada, isso aí quem faz é vocês. Como não? Da onde vem essa... Ele falou, não, eu só solto o rato. Aí como assim? Ele falou, quer ver? Aí Satanás pega um rato e solta no meio do salão. O rato passa pelo pé de um, ele levanta, bate a mão na mulher do outro já vem, você bateu na minha mulher, já começa ali os dois saem na mão, e a mesa rela no outro, e começa aquele reboliço, quando vai ver um está saindo na mão com o outro, está matando o outro. Então, se você vê também, o ser humano hoje, ele é maldoso também. A Bíblia ela diz que quando chegasse, são sinais dos finais do tempo. A Bíblia fala que quando chegasse pelo fim, o amor de muito esfriaria. E quando chegasse pelos sinais, o fim seria filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, irmão contra irmão. E hoje você olha no mundo, eu mesmo nem gosto mais tanto de ver reportagem, certos jornais, porque você vai ver que o filho estrupou a mãe, que a mãe matou o filho, que a mãe matou o bebê, que o pai estrupou a filha, que é o mal do ser humano, e esse mal é induzido por potestades malignas, é induzido por Satanás. Mas as pessoas que tais coisas cometem é porque são pessoas que não tiveram encontro com Deus, ou nem procuram ter, ou desacreditam disso, ou brincam com essas coisas. Então, o importante de existir o Evangelho na tua vida, Deus na tua vida, é receber a libertação dessas coisas. Certo. E, assim, você acha que a gente já está no fim dos tempos, que o negócio já está feio ou que vai ficar pior? Eu acredito que vai ficar pior, porque a palavra de Deus ela não nos completa, né? Ela não vai dar por completo 100% acerca do fim, da data, né? Jesus mesmo ele disse que o dia e a hora ninguém sabe, né? Que Deus viria como que ele viria como um ladrão. Você não sabe quando o ladrão vai entrar na tua casa, até porque se você soubesse, você fica ali na beira da janela, né? Esperando ele com um pedaço de pau na mão. Então não tem essa esperança. Mas Jesus ele fala que ele daria sinais na terra para que o homem soubesse que o fim estava próximo. Esses sinais a gente já vê. Ele diz que os sinais são pai matando filho, filho matando pai, as guerras, esse avanço científico que assusta, a maldade do ser humano que cresce, as crises nos países que crescem cada vez mais, até as nações mais fortes estão perto de, por qualquer deslize aí, cair também. Esses sinais, como ele diz que haverão sinais nos céus e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça, né? Você que é mais sinal do que uma nuvem de fumaça quando se explode bombas, ataque de bomba, coisa que antigamente não se existia. Aquilo cria o quê? Sangue, fogo e nuvem de fumaça. Essas guerras, a maldade do ser humano, a maldade nas religiões, a mentira, o engano que se estenderia, tudo isso são sinais do fim, pelo que a Bíblia deixa claro. No demais, enfermidades, doenças, né? O livro de Apocalipse fala que quando vai se abrindo os livros e se tocando as trombetas, é dado autoridade para certos anjos que desçam, um vai trazer cólera sobre a terra, outro traz doenças, outro traz guerra, enfim, são muitas coisas que vai chegando aí próximo ao que o Apocalipse diz, né, que está próximo do momento da vinda de Cristo. Eu particularmente, eu acredito que Jesus ele está muito próximo. Esse momento vai chegar a qualquer momento, a gente crendo ou não, ele vai chegar. Eu ouvi isso, eu tenho 40 anos de idade, eu ouvi isso há mais de 30 anos, eu ainda espero por isso hoje, mas o foco central que a gente tem que ter na mente é que talvez Jesus não venha para o mundo hoje, mas ele pode vir para mim hoje, porque eu não sei se eu vou morrer hoje. Então a gente, quem crê na palavra de Deus e crê na salvação, no projeto da salvação, ele tem que se preparar para a vinda também particular de Jesus, porque falar do Evangelho é falar do plano de salvação, do reino de Deus, é falar de um Cristo que veio ao mundo
para tirar o pecado do mundo, para pagar pelos nossos pecados, para que nós tivemos a oportunidade de obter o perdão de todos os nossos pecados. É por isso que a gente não pode julgar ninguém. Jesus morreu na cruz para perdoar todo o pecado. E morreu na cruz porque ele ama o pecador. Jesus, a palavra de Deus deixa claro que Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Deus ama o ser humano, independente da sua escolha, da sua religião, das suas condições físicas, da sua aparência, da sua posição social, política, sua posição na sociedade. Hoje em dia, que é o que se fala muito, da sua opção sexual, independente, Jesus ama a todos. Tanto que a Bíblia diz, e Deus amou o mundo, não é só os crentes, ou só o certinho, ou que acha-se certinho, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então servir a esse Deus é isso. Então pensar no fim não é apenas pensar num dia que uma trombeta vai tocar e Jesus vai raiar nas nuvens para levar os seus. É pensar também naquele dia que a gente vai morrer. A gente não sabe o dia de amanhã. A Bíblia fala que a vida é como um vapor. Então você pega uma panela de arroz tampada e quando você abre o vapor vê aquele montão, mas ele some rápido e a gente não vê ela passar. Então a gente tem que pensar positivo, nisso, né? E se eu morrer amanhã, para onde vai a minha alma? Como está a minha vida com Deus? Deus nunca exigiu uma perfeição de mim, porque ele deixa claro que nós não somos perfeitos. Mas a palavra de Deus exige uma busca por ele, né? Uma fé nele. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele falou, o único meio de alcançar a vida eterna é por Jesus. Então é uma questão de escolha, de crença, que não dá para pôr na cabeça de todo mundo. Cada um tem que crer por si só. Mas Deus ele tem seus meios de despertar o ser humano a crer, a acreditar nele. Muito bom, meu. Essa conversa aqui foi muito produtiva, né? Agradável demais, meu. E é isso, né, galera? Se vocês tinham dúvidas aí sobre o cristianismo, né? Eu acho que eu consegui tirar grande parte de um monte de dúvida, até minha mesmo, né? E era bom que várias pessoas que são religiosas, são cristãos, né? Ou de outras crenças, tivessem uma mente que nem a do Robson, assim, para discernir o que é bom, o que é ruim, o que realmente é para se seguir, né, Robson? Foi muito produtiva, né? Se não foi uma das melhores entrevistas, eu acho que foi a melhor, assim, porque foi um papo muito agradável e que esclareceu. Eu acho que depois desse vídeo aí, quem assistir vai ver que, meu, o cristianismo não é aquela prisão, sabe? Que Cristo não é aquele negócio de te prender, sim, de te libertar, né? Jesus não é religião, só isso que a gente tem que entender. Exatamente, né, meu? Eu entendo um pouquinho que ele é o amor, né, meu? E é isso, né, galera? Se você gostou desse vídeo aí, quiser outra entrevista com o Robson aí, escreve nos comentários aí, né? Se quiser entrar em alguns assuntos... Vamos aí pro Fogo Cruzado, vai ser logo o próximo. Tudo que for pelo bem da palavra de Deus, a gente, por mais polêmico que seja... Não, vamos pra cima, né? A gente vai pra cima. É isso aí, eu gosto assim, ó, não tem medo não. Robson, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, e quem quiser conhecer a igreja, a qual eu faço parte... Pode falar o nome dela aí. A Igreja Batista Restauração, aqui na rua Benjamin Carr, número 388. Não sou eu o pastor lá, quem pastoreia é o pastor Jairo. Eu apenas sirvo a Deus ali junto com ele, sou servo do pastor Jairo. Nós não somos a melhor igreja, mas nós estamos ali focados a buscar a verdade do Evangelho, a lutar pela verdade. Louvo ao Senhor que temos um pastor que não prega engano, não prega mentira, prega a verdade da palavra. Tem um pastor que tem amor por alma, que é algo raro. Então eu te convido, nós temos cultos de quarta a partir das 8 horas, de domingo a partir das 6 horas. E eu convido a você a vir participar com a gente, conhecer a palavra de Deus. Pode ter certeza que você vai ser bem aceito, bem recebido. E como você viu aqui, vai ouvir uma palavra verdadeira, a palavra, o amor de Cristo mesmo, nada de religião, nada enfático assim, porque o Evangelho de Cristo é isso aí. Certo. Se tiver alguma coisa aí para falar aí, escreve nos comentários, deixa seu like, deixa seu dislike, comenta, porque a entrevista foi muito boa mesmo, né? Foi produtiva. E vai ter aí o próximo bloco, é o Fogo Cruzado aí, nós vamos ver aí a galera debatendo aqui, ó. Eu vou estar lá. E o nosso Robson vai estar aí. Se você
de outra etnia, de outra crença, quiser participar do fogo cruzado, nós estamos aí, né? Sem medo e sem perder a linha, né, meu? E respeitar a opinião do outro, né? Eu vou aí me despedindo, né? Fiquem com Deus ou com quem vocês acreditem, ó. Fui. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.